Bom, quero falar aqui com vocês sobre o Vitinho, jogador que tinha conversas e especulações em vários times do futebol brasileiro. Um deles seria o Remo, né, que ele foi especulado, porém nem chegou a ter avanço na tratativa por alguns problemas físicos por parte do jogador, tá? Eu peguei aqui essa matéria da TNT Sports, onde diz o seguinte: destaque do São Bernardo, Vitinho tem ruptura do ligamento cruzado no seu joelho. O meio-campista de 32 anos de idade ficará fora dos gramados por até 9 meses. Então, essa notícia aí, no caso, publicada no mês passado, ou seja, ele só voltaria, por exemplo, com uma reta realmente final da Série C, já na fase mata-mata, né? Então, não faria muito sentido para o Remo contratá-lo, ainda mais que não seria um negócio fácil, justamente pelo São Bernardo. Além de estar na Série C, está no grupo do Remo, né? Então, realmente, por conta disso, ficaria muito complicado pensar nessa contratação. De qualquer forma, se chegasse, tivesse boas condições, para mim seria o melhor jogador tecnicamente no time nessa parte ofensiva, tá? Em relação à criatividade, é muito raro ter um jogador desse tipo no futebol brasileiro. 32 anos de idade, nesse ano no Campeonato Paulista, jogou muito bem pelo São Bernardo, 9 partidas, 4 gols e 4 assistências. Então, 8 participações em gols em 9 jogos. Até deixei aqui o mapa de movimentação dele, lá do SofaScore, no Campeonato Paulista. Média de 7,39, uma média muito boa, e ele atua muito mais pelo meio central, um pouco mais pelo lado esquerdo do campo, né? O jogador que tende a cair um pouco mais pelo lado esquerdo do campo. Números muito bons dele, então, nesse Campeonato Paulista. Meia que tem 1,76 m de altura, pé canhoto, né? Camisa 10 aí de 32 anos no São Bernardo, que pode vir a ser, então, uma boa opção para a próxima temporada, né? O Remo, que especulou aí o jogador, quem sabe pro ano que vem conseguir um acesso para uma Série B, aí sim, ficaria ainda mais viável de pensar na contratação do atleta, que tem vínculo longo com o São Bernardo, tá? Renovou até julho de 2024, então possivelmente ele deve jogar o Campeonato Paulista do ano que vem com a equipe, ainda mais ele estando bem recuperado depois dessa boa fase nessa última temporada, e no caso pode vir a ser uma alternativa. Ele que já fez uma boa campanha também pelo São Bernardo em 2021 e 2022, não é de hoje, né? Se você for pegar as últimas 2 temporadas dele com a camisa do time do interior paulista, foram no total 46 jogos, 7 gols e outras 6 assistências nesse período, números bem bacana mesmo, do atleta que já passou por Mojimirim, Botafogo de São Paulo, Bragantino, Santo André, Paraná, Atlético Goianiense, é mais conhecido no interior, né, do futebol paulista, e agora se destacou demais durante o Campeonato Paulista, principalmente durante alguns jogos. Contra o São Paulo, jogou muito bem, contra o Corinthians também, onde ele marcou um dos seus gols e uma assistência nesse duelo. Quero saber o que você acha então do camisa 10, se pode vir a ser uma boa opção, infelizmente, né, ter essa lesão que deve tirar ele dos gramados até meados de outubro. Bom, e para terminar Bom, então vamos lá. Na semana passada eu tinha trago esse vídeo aqui no canal, né, falando sobre algumas notícias, entre elas do canal Tudo Nosso, Nada Deles, que traz informações do Remo. Então valeu demais aí o crédito para ele, que eu tinha falado, né, essa notícia de que poderia chegar algum jogador estrangeiro do exterior para a equipe do Remo, então somente na próxima janela, né, que vai ficar aberta de julho, início de julho até dia 2 de agosto, a próxima janela internacional para registrar jogadores do futebol brasileiro. E vai lembrar, né, o Remo, por estar na Série C, pode trazer jogadores que estão livres no mercado, no Brasil, de forma geral. Porém, dos jogadores do exterior, internacional, tem que esperar essa janela de transferências, tá? E eu quero listar aqui no vídeo algumas opções do futebol uruguaio, argentino, colombiano, que poderiam ser boas alternativas e que não custaria muito, tá? Porque no geral, no Brasil, se você for pegar uma média, por exemplo, um salário de 25, 30 mil reais, não consegue trazer um grande craque aqui para o futebol brasileiro. Porém, você comparando assim com a moeda aqui na Argentina, que eu estou passando tempo aqui agora, no Uruguai nem tanto, mas segunda divisão, que tem bons destaques jovens, futebol colombiano no geral, acaba sendo um valor muito mais alto para a realidade financeira. Eu acho que nos times no Brasil, tirando a Série A, que só olha muito para o futebol argentino no geral, eu acho que assim, tem muito mercado, principalmente os times da Série B, C, D, que nem sequer, né, às vezes se tocam nessa possibilidade de contratação, que eu acho que deveria se mudar daqui para uns próximos anos. E que eu quero listar aqui então, começar aqui depois dessa enrolação, né, aqui com vocês, mas tinha que explicar para vocês entenderem um pouco. Eu quero começar aqui com o primeiro que eu vi jogar, inclusive, né, pelo Agropecuário, o time da segunda divisão do futebol argentino, que é a respeito do Alejo Monteiro, camisa 7 aí da equipe, que tem 24 anos de idade e atua como meia pelo lado direito do campo. Assisti essa partida dele contra o San Telmo, uma vitória do Agropecuário fora de casa, contra a equipe de 2022, que é quando ele assume essa titularidade. Foram aí, então um pouco mais de 74 jogos, marcou 4 gols e outras 7 assistências.
acho números interessantes de um jogador que eu pensei até que seria mais velho, né, 28, 30 anos de idade, porém que nada, né, o argentino tem 24 anos de idade e eu acho que pode ser uma boa opção. Pelo menos na partida que eu observei dele, ele joga mais pelo lado direito do campo, um meia pelo lado direito, né, e assim, tem contrato com o Agropecuário até julho da próxima temporada de 2024. Porém, né, eu acho que, por exemplo, chegando a um acordo, uma pequena compensação financeira ou um empréstimo poderia ser bom para ambas as partes, até porque se você for pegar no geral, os times na Série C quase nunca tem muitos jogadores estrangeiros. E quando tem, é um atleta que já passou por vários times no futebol brasileiro, por exemplo, o Franco, que atualmente tem jogado no Remo, né? Um jogador que já teve passagens pelo Náutico, pelo Avaí, o paraguaio, mas raramente os times vão buscar de divisões menores, né? Um jogador de outro país, até pela dificuldade em adaptação, porém o salário pode sim ser bem inferior ao que é praticado aqui no Brasil, por exemplo, ou a mesma coisa, porque esse valor para a realidade deles é muito superior, igual, por exemplo, um atleta aqui do Brasil que vai jogar na Europa, né? Acaba que 15 mil euros para um atleta na Europa é um valor quase que nada. Porém, se você converte aqui para nós, é quase 65 mil reais, né? Então, acaba que tem sim essa vantagem e que o Brasil não usa muito isso. Até porque quando vai trazer um jogador da Argentina, do Uruguai, traz o grande destaque. Aí sim, aí você vai ter que pagar 20 milhões de reais, 15 milhões de reais e um salário de 500, 400 mil, que é o que os times no Brasil da primeira divisão e com poder aquisitivo faz. Porém, tem muitos nomes espalhados que, na minha opinião, poderiam ser boas alternativas para os times aí, da Série C, B, D, quem sabe, né? Que eu quero trazer aqui outros no vídeo. Bom, outra aqui que eu não vi jogar, mas pelos números parece ser uma boa opção, é o atual artilheiro da segunda divisão do futebol uruguaio, que é a respeito do Valentim Adamo, jogador que tem 24 anos de idade, atua como centroavante e nesse ano, né, tem números bem interessantes até aqui. 8 jogos no Campeonato Uruguaio, até aqui, ele marcou 8 gols para uma equipe chamada Progresso, que é da segunda divisão do futebol uruguaio. Então ele fez aí uma média de 1 gol a cada 2 partidas e é o artilheiro até aqui, igual eu mostrei, né? Tem apenas 24 anos de idade. Não consegui achar até quando vai o contrato, porque segunda divisão do futebol uruguaio é realmente muito difícil, né? De, no caso, achar informações, porém parece ser um nome interessante, pelo que eu vi aqui de lances do atleta. É um atleta alto, né? 1,91 m de altura e que é literalmente um camisa 9, que poderia sim ser uma boa opção. Então acho que tem alguns nomes interessantes espalhados aí pela América do Sul e que poderia ser alguma alternativa para o Remo, por exemplo, porque não? Quero que deixe aqui embaixo. É um atleta que possivelmente nem eu conhecia, né? Então acho muito difícil alguém conhecer, mas pode vir a ser uma promessa daqui a algum tempo, porque vai que esse cara vai para um outro time que tenha mais destaque, no times principalmente em Montevideo, lá no Uruguai, e aí sim, né? Depois desperta o interesse do futebol brasileiro, só que aí já vai ter vários concorrentes, por exemplo, da Europa. Bom, outro aqui bem conhecido no futebol no geral, mas que atua aí na segunda divisão do futebol uruguaio também, que é o vice-artilheiro com 4 gols também em 8 jogos pelo time chamado Bela Vista do futebol uruguaio, o Federico Rodrigues, 32 anos de idade, atacante aí bem experiente, com passagens por vários times no geral aí no futebol uruguaio, por exemplo no Boston River, que é um time que estava na primeira divisão até na última temporada, onde no caso ele jogou aí um pouco mais de 26 jogos e marcou 6 gols, então vinha de um desempenho razoável, passou também um tempo lá em alguns times da primeira divisão do futebol italiano, quando ele surge ali na sua carreira, 2012, 2013, passa também pela Suíça e pelo Peru, onde jogou pelo Alianza Lima em 2019 e 2020. 9 gols em 26 jogos pelo Alianza Lima, um dos principais, né, times do futebol peruano, então mostra que é um atleta interessante e que atualmente está na segunda divisão do futebol uruguaio. Por que esse cara não poderia estar numa Série B, numa Série C do futebol brasileiro, sabe? Acho que tem sim alguns bons nomes que acaba não tendo muitas oportunidades de jogar aqui no Brasil. Atacante que surge como uma das maiores promessas, ele surge no próprio Bela Vista, que é esse time do Uruguai, antes dele jogar no futebol italiano, lá no Bolonha, da Itália, em 2012, 2013. Nessa época, ele foi inclusive convocado para o Mundial Sul-Americano, onde ele era do Sub-20 da seleção uruguaia em 2011, né? Ele era um dos grandes destaques da equipe da categoria de base, que acabou não vingando. Naquela época ali de 2011, vários jogadores assim do futebol uruguaio logo depois veio a estourar e acabou que o Rodrigues aí ficou um pouco para trás, mas poderia sim ser uma boa opção. Ele que também atua aí como um centroavante, é literalmente um camisa 9. Bom, quero falar aqui também sobre algumas opções, no caso do futebol colombiano. Eu peguei aqui, até porque eu listei uns da segunda divisão, você deve pensar, mas esse jogador é muito ruim, né? Ou algo nesse sentido. Só que, mesmo assim, tem outros interessantes na primeira divisão do futebol colombiano que quase não é especulado, tá? Nenhum time aqui no futebol brasileiro. Um exemplo aqui, claro, é, por exemplo,
que eu vou deixar aqui o destaque, o Faber Gil, que é um atacante pelo lado de campo, de 26 anos de idade, que é um dos destaques da equipe do Atlético Huila, da primeira divisão do futebol colombiano, onde ele tem 16 partidas até aqui e contribuiu com 6 assistências. É o líder de assistências do futebol colombiano nessa primeira metade, né, da temporada, e tem tido um bom desempenho. 16 partidas, nenhum gol marcado, porém contribuiu aí com 6 assistências, jogador que atua pelo lado direito do campo, revelado pela base do Envigado da Colômbia, que é um time que revela, assim, bons jogadores, por exemplo, já teve passagens por lá o James Rodrigues e pode vir a ser uma boa opção, no caso, para o futebol brasileiro. O contrato dele, consegui achar aqui, vai até dezembro desse ano de 2023 e está avaliado no Transfer Market, que não é muito especialista em futebol sul-americano, mas está avaliado em R$500 mil. Não é um valor também muito alto, um dos artilheiros, líder de assistências no caso do futebol colombiano, Faber Gil, então, colombiano de 26 anos de idade. E para terminar aqui, outro um pouco mais conhecido, né, que é no caso do Eduard Lopes. Acho que é isso a pronúncia também do atacante colombiano, que tem 28 anos de idade, que atua tanto com uma função central quanto pelo lado direito do campo e vem se destacando nesse ano pelo Deportivo Pasto da Colômbia, onde tem 16 partidas, 7 gols e 4 assistências. Números bem interessantes, no geral, ele é o atleta que tem mais participações em gols, né, do futebol colombiano nesse início de temporada. Atleta que é bem conhecido, já passou, por exemplo, pelo Estudiantes da Argentina e